Quando analisamos o grande conflito que começou no céu, passou pelo Éden, na vida de diversos patriarcas e profetas, e chegamos à vida de Jesus, nós descobrimos que na vida de Cristo o conflito foi muito intenso. O inimigo tentou matar Jesus logo no seu nascimento, quando Herodes publicou um decreto para que se matassem os meninos de 2 anos para baixo em toda a Belém. Mas, à medida em que os dias foram se passando, Jesus passou pelo deserto, pelo Getsemane, e finalmente ele chegou ao Calvário, onde ele foi crucificado. E então, quando ele foi sepultado, o inimigo deve ter pensado assim: eu vou colocar todas as minhas hostes ali sobre aquela pedra para que ele não ressuscite. Mas a Bíblia diz, em Mateus 28, verso 2, que um anjo desceu do céu e removeu a pedra. Nós não pudemos estar lá, mas seria maravilhoso ter visto o poder daquele único anjo ao chegar e toda a hoste do mal bater em retirada. O anjo removeu a pedra e nós entendemos que Jesus saiu do túmulo com a vida que havia em si mesmo. Ele pronunciou ao sair da tumba as seguintes palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavras que ele já havia dito quando da ressurreição de Lázaro. É interessante notar que ao Jesus sair do túmulo, ele comprou para você e para mim o direito de também nos retirar do túmulo se um dia a morte nos alcançar. Eu poderia dizer assim, no grande conflito, a ressurreição do Senhor Jesus é o penhor da nossa vitória e é também o penhor da nossa vida eterna. Nós estamos aqui no Jardim da Tumba, o Garden Tomb, e neste lugar os cristãos acreditam que foi o lugar onde o Senhor Jesus foi sepultado e de onde também ele ressuscitou. E dentro desse projeto Vitória Final, eu tenho a alegria de convidar você para visitar comigo esse local tão expressivo para a cristandade, um local onde a gente sente muita paz, muita alegria e muita energia que vem de Deus, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Então, sigam comigo ou siga comigo esse momento que é um momento muito especial para a nossa vida religiosa. O texto bíblico diz que Jesus carregou a cruz até o Monte do Calvário, até o local chamado Caveira. E bem aqui você pode ver que nós temos o monte, que é conhecido como Monte do Calvário, Monte da Caveira. Dê uma olhada e você vai descobrir que parece realmente com aquilo que está escrito no texto bíblico. E existe algo assim que sobrepuja os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque aqui é um lugar de tranquilidade, um lugar de paz. E independente de ter sido aqui ou não, o importante é que um dia o Senhor Jesus abriu seus braços, ele se entregou por você e por mim, ele se entregou por nós, ele deu a sua vida, ele venceu no Calvário quando disse está consumado. O que é que significa o está consumado? Significa que estava consumada a sua vitória sobre Satanás. O Jesus que venceu Satanás no jardim do Getsemane, que já havia vencido no deserto, na tentação, ele venceu também no Calvário. Ele bebeu o cálice sozinho e ele então enfrentou a morte por você e por mim. O está consumado de Jesus no Calvário significa também a minha vitória, a sua vitória. E quando eu deposito a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, que é o príncipe vitorioso, o Deus de todas as batalhas, o Deus vencedor em todas as batalhas, eu também sou um vencedor. E como é que eu venço em Jesus? Eu venço em Jesus porque Ele venceu no Calvário por mim. Ele disse, está consumado. Então eu poderia dizer assim, que naquela hora o está consumado do Senhor Jesus significou para mim o seguinte, Neumoel,
eu acabei de vencer por você, confie em mim e eu vou levar você para a eternidade. Essa é a estrutura da mensagem que o Calvário traz para mim e eu quero transmitir para você, porque quando eu falo da ressurreição de Jesus, a ressurreição passa pelo Calvário. O Calvário é o lugar da vitória, mas o túmulo vazio também é uma vitória. E assim nós vamos indo de vitória em vitória com Jesus até a vitória final. Eu convido você para entrar comigo no túmulo aqui do Jardim da Tumba e para ver o local provável onde aquela mulher, a mulher que foi abençoada pelo Senhor Jesus, ouviu o anjo dizer: ele não está aqui porque ressuscitou. É emocionante estar neste lugar, porque pode ter sido aqui, mas se não foi aqui, foi num lugar como este que o anjo disse à mulher: ele não está aqui, porque já ressuscitou. O túmulo vazio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o penhor da nossa vitória, é o penhor da nossa ressurreição, é o símbolo de que nós podemos vencer pela graça de Deus a morte. Acabei de sair do túmulo aqui do Jardim da Tumba, que muitos cristãos acreditam ser o lugar exato onde o corpo de Jesus foi colocado logo após a sua morte e de onde ele ressuscitou. Como eu disse, o túmulo vazio é o penhor também da nossa vitória. E o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, que os mortos ressuscitarão. E ele repetiu essa ideia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que os mortos ressuscitarão. E será muito interessante porque será num momento, num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. Em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 5, o Senhor Jesus se apresenta como o primogênito dos mortos. Mas antes dele, muitas outras pessoas morreram, mas ele é também o primogênito da ressurreição. E por que isto? Porque ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É o projeto de Deus. E no grande conflito entre Cristo e Satanás, no plano de Deus, a morte do Senhor Jesus e sua ressurreição é a grande vitória, é o grande trunfo de Deus, porque a morte, como diz a Bíblia, é o último inimigo a ser vencido e Jesus venceu a morte. Você e eu não precisamos temer, ainda que a morte nos alcance, porque o Senhor Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio e um túmulo vazio, o túmulo de Cristo vazio, é o símbolo da nossa vitória. E eu gostaria de pedir a você que se apegasse ao Senhor Jesus. Talvez eu esteja falando agora para uma pessoa que está assim, bem pertinho da morte, uma pessoa que está doente, que está sofrendo muito. Talvez você esteja com o coração apertadinho. E eu queria dizer a você para confiar em Deus. Segure na mão do Senhor Jesus, porque Ele é o Deus da ressurreição. Ele venceu Satanás em todos os pontos, em todos os momentos da sua vida. Jesus é a sua vitória, assim como Ele é também a minha vitória. Segure na mão dEle. Deus abençoe você profundamente e que essa esperança encha você de alegria e de certeza de que muito em breve você também estará com Jesus.